Olá! Agora que a gente já conversou sobre os tipos de títulos públicos e as principais características e vantagens de cada um, é hora de saber um pouquinho mais sobre os preços e as taxas desses investimentos. Quando você compra um título do Tesouro Direto, você está contratando o recebimento de uma taxa de juros. Mas essa taxa só vale para representar seu ganho se você ficar com este título até a data de vencimento dele. Quando você dá uma olhadinha aqui, na tabela de preços e taxas do Tesouro Direto, dá para ver que as datas de vencimento de todos os títulos do programa são de médio e longo prazo, né? Mas isso não quer dizer que o seu dinheiro fica preso lá até essa data. Como a gente já aprendeu, todos os títulos do Tesouro Direto têm liquidez diária, o que quer dizer que você pode resgatar seu investimento a qualquer momento. O que muda é somente o cálculo da sua rentabilidade na hora de resgatar antecipadamente. Por isso, a gente vai ver agora tudo o que você precisa saber caso decida resgatar o seu investimento antes da data de vencimento. Vamos lá? Antes de começar, é importante te lembrar que o que eu vou explicar agora vale para os títulos pré-fixados e para os títulos indexados ao IPCA, beleza? Porque para os títulos do Tesouro Selic, você sempre vai receber a rentabilidade que contratou, que é a taxa Selic do período, independente de quando resgatar seu investimento. A primeira coisa que você precisa saber é: se você optar por vender este título antes do vencimento, que é o que a gente chama de resgate antecipado, sua rentabilidade pode ser maior ou menor do que a taxa que você contratou. Tudo depende do preço do título que está vigente no dia da venda. Por isso, é muito importante agora a gente entender a relação entre a taxa e o preço dos títulos. A regra básica dessa relação é: se a taxa que você contratou aumenta, o preço do título diminui. Se a taxa diminui, o preço do título aumenta. Ficou confuso? Deixa eu exemplificar. Primeiro, é importante você entender o porquê das taxas de juros variarem, e a explicação é até bem simples, embora a mecânica por trás da coisa toda seja bem complexa. Lembra que eu falei que comprar um título do Tesouro Direto é como se você estivesse emprestando seu dinheiro a juros? Pois bem, essa taxa de juros, que é oferecida para você pelo empréstimo, tem que ser boa para ambas as partes. Para você que está emprestando dinheiro e para quem está pegando dinheiro emprestado conseguir pagar de volta depois. E isso é uma balança bem delicada, que tem que ser sempre equilibrada, senão não sai negócio. Por exemplo, se te oferecerem juros muito baixos, você vai dizer que não compensa emprestar o seu dinheiro, né? Ou vai procurar outro que pague melhor, ou nem empresta ele para ninguém. Não é assim? Da mesma forma, tem que ser viável para o Tesouro te pagar aquela taxa de juros. Se a taxa for muito alta, é melhor procurar outra instituição que cobre menos juros. É a famosa lei da oferta e da procura. Se tem muita gente procurando por um produto, a tendência é que ele fique mais caro. Se tem pouca gente querendo, ele barateia. Pois bem, existe um ambiente que é chamado de mercado secundário, que é onde os bancos, fundos e corretoras negociam títulos públicos fora do ambiente do Tesouro Direto. E é justamente essa negociação que influencia nas taxas de juros que são ofertadas para você, de acordo com o volume das negociações daquele dia. As taxas de juros que você vê lá, oferecidas no Tesouro Direto, são influenciados pelos juros que o mercado está pagando atualmente pelos títulos. Agora que você já sabe que os juros que são oferecidos variam assim, fica mais fácil de entender o porquê dos preços dos títulos variarem também. Quando você compra um título, você já está contratando o preço final deste título lá na data de vencimento. E a taxa de juros é a diferença entre o que você paga hoje e o que você recebe lá no final. Então, pensa comigo. Vou usar números redondos para ficar bem claro. Vamos supor que você compre um título hoje que prometa te pagar R$ 1.100 na data do vencimento. E o preço atual dele é de R$ 1.000. Então, fica fácil de entender que os juros são de R$ 100, certo? 10% do que você está pagando, que são R$ 1.000. Se daqui uma semana os juros do mercado dão uma baixada e caem para 5%, pensa comigo. O preço final do título continua o mesmo, não é? R$ 1.100. Mas se agora a taxa de juros está em 5%, ele não precisa mais ser vendido a R$ 1.000. O preço de venda do título sobe, porque a diferença ficou menor. No caso, o mesmo título agora vai ser vendido por mais ou menos R$ 1.048 e não mais por R$ 1.000, entendeu? Juros menores, o preço do título sobe. A mesma coisa acontece com o contrário, quando os juros caem. Olha só,
Com o mesmo título que vai pagar 1.100 lá no final, se os juros sobem para 20%, como fica? Para a conta final fechar em 20%, é preciso que o título seja vendido por menos. No caso, ele vai custar mais ou menos R$ 916,60, para pagar os mesmos 1.100 lá no final. Entende assim? Se você carregar seu título até o vencimento, vai receber o valor que foi contratado. Ponto. Só que, durante este tempo, por causa dessa variação dos juros, o preço de compra do seu título vai variando. Às vezes ele pode ficar maior do que o que você comprou, às vezes menor. E você pode, é claro, vender seu título no momento que quiser, mesmo antes do vencimento. Só tem que entender que o preço de venda dele pode ser maior ou menor do que o que você pagou. Entendeu? Que tal então a gente fazer um exercício para ver se você entendeu direitinho essa regra básica de preço dos títulos? Em um determinado dia, você investiu em um título do Tesouro IPCA+ 2024 com taxa de IPCA+ 5,85% ao ano. Depois de 3 anos, por algum motivo, você ficou sem reservas, precisou do dinheiro e lembrou que pode resgatar seu investimento lá antecipadamente. Aí você abre a tabela de preços e taxas e vê que o Tesouro IPCA+ está sendo negociado por uma taxa de IPCA+ 5,25%. E aí eu pergunto, se você resgatar seu investimento nesse momento, você vai receber uma rentabilidade maior ou menor do que você contratou? Se você respondeu maior, acertou. Com a taxa menor, o preço do título é maior. Então, se você resgatar neste momento, ganha mais. Eu sei que essas contas podem ser difíceis de entender, dá uma complicada na cabeça, mas a minha intenção aqui é que você entenda os conceitos básicos disso tudo. Para facilitar a sua vida, você pode ir direto no site ou no aplicativo do Tesouro Direto e tirar um extrato do seu investimento a qualquer momento. E você vai poder ver o comportamento do preço teórico do título e o preço de mercado dele. Neste nosso gráfico de exemplo, a linha amarela representa a evolução do preço do seu título pela taxa de juros que você contratou e que vai receber se mantiver ele lá até o vencimento. A linha verde representa o valor de mercado do seu título, de acordo com a flutuação de taxa de juros. Dá para notar que o preço diário flutua bastante para mais e para menos, até chegar no dia de vencimento com o mesmo preço que você contratou? Se você vender seu título quando o preço de mercado está maior do que o que você contratou, você ganha mais. Se vender em um momento de preço menor, você ganha menos. Então, aqui já dá para perceber uma bela vantagem do Tesouro Direto. Você sempre vai ter a opção de ficar com seu título até o vencimento se o preço estiver menor do que o preço na curva, ou pode vender ele a qualquer momento que o preço do mercado estiver maior, com uma rentabilidade ainda maior do que o que você contratou e assim ganhar mais dinheiro. Toda essa análise e esses exemplos foram feitos com o Tesouro IPCA+, mas esse raciocínio é válido também para outros tipos de título, com exceção do Tesouro Selic, já que a rentabilidade dele sempre acompanha a taxa Selic. Então, quer dizer que sempre que a curva do mercado estiver acima da curva do título, é vantajoso vender antecipado? Não se você quer continuar com o dinheiro investido. Você tem que lembrar que o preço do seu título só chegou nesse valor porque as taxas de juros do mercado caíram. Assim, se você vender seus títulos pensando em reinvestir o dinheiro, você corre o risco de não conseguir comprar novos títulos com a mesma taxa que tinha antes, já que as taxas do mercado caíram. Só é vantajoso vender antecipadamente caso isso seja parte dos seus objetivos ou se você pretende ou precisa usar o dinheiro, porque teve um imprevisto ou ainda se tem alguma alternativa de investimento mais vantajosa na mão. Se for para reinvestir o dinheiro que você resgatou antecipado, é melhor deixar ele lá até o vencimento. E para concluir nosso curso, no próximo vídeo a gente vai finalmente pôr a mão na massa e aprender o passo a passo para investir o seu dinheiro no Tesouro Direto. Vem comigo? A gente se vê no próximo vídeo.